Tudo que sentimos, lembramos, pensamos, os problemas que resolvemos e a nossa locomoção são funções controladas pelo sistema nervoso. Hoje vamos ver como esse sistema é formado quando ainda estamos na barriga da nossa mãe. Olá, meu nome é José Garcia Abreu, eu sou professor da UFRJ de Anatomia e pesquisador na área de embriologia. Na aula de hoje vamos conhecer o sistema nervoso, como ele é construído, desde estágios bem iniciais, quando ainda não tem uma forma de cérebro, até o estágio final, quando temos um cérebro completamente formado e funcional. O sistema nervoso humano começa a se formar na terceira semana gestacional. Isso acontece a partir de uma simples camada de células, a placa neural, que vai se dobrar para formar o tubo neural. E antes da formação desse tubo neural, observamos a formação do súcleo neural, que aparece aqui nessa estrutura, antes do fechamento do tubo neural. Após o fechamento do tubo neural, esse tubo vai se transformar, gerando as 3 vesículas encefálicas. Vamos ver como isso acontece? Nas primeiras 4 semanas após a fertilização, uma camada de células conhecidas como placa neural, que pode ser vista aqui como essa folha de papel, se forma na parte dorsal do embrião. A placa neural se dobra, formando o sulco neural no 28º dia, que se fechará para formar o tubo neural. O tubo neural, então, vai se diferenciar formando a medula espinhal, as 3 vesículas cerebrais primárias, o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. O prosencéfalo vai formar o córtex cerebral, que é responsável pela estimulação sensorial, pelos comportamentos complexos, o pensamento, a memória e a solução de problemas. Já o mesencéfalo funciona como um interruptor neural, que envia informação do corpo para várias áreas do cérebro. E o rombencéfalo é quem vai controlar as mais básicas funções fisiológicas, como respirar e fazer o coração bater. Já a medula espinal é o caminho por onde passa toda a comunicação entre o corpo e o cérebro. Bom, temos algumas perguntas. Vamos ver qual é a primeira? Afinal, quando a vida começa? Professora, esta é uma pergunta extremamente difícil de responder porque ela é muito polêmica. Para os biólogos, a vida começa na fertilização. Entretanto, para alguns clínicos, a vida começa quando o sistema nervoso é formado. Mas o direito tem interpretações diversas para esse tema que ainda é muito polêmico porque toca na questão do aborto. Até a 4ª semana, o embrião formou as 3 vesículas primárias, o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo, e também a medula espinal. Da 4ª à 8ª semana, o embrião cresce rapidamente. Começa a se formar uma face humana. Os olhos, que ficavam laterais, vão para o centro da face. E os hemisférios cerebrais se formam. Ainda na 8ª semana, as estruturas do cérebro estão formadas, ocupando o seu lugar correto. Bom, então vamos à nossa segunda pergunta. O que é anencefalia? Professora, a anencefalia é a completa ausência da formação de cérebro. Isso significa que nesses estágios precoces não são formados o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Muitas vezes é possível se formar um rudimento de rombencéfalo. Entretanto, isso é incompatível com a vida. Ao final da 8ª semana, o molde do cérebro está pronto. O que vai acontecer agora é o crescimento da massa cerebral, que aumenta rapidamente por conta da formação de novas células nervosas, um processo chamado de neurogênese. A neurogênese é uma importantíssima etapa na formação do cérebro. É quando se produzem milhões de células nervosas, os neurônios, que se multiplicam e vão ocupando áreas do cérebro. Eles aumentam a área do córtex cerebral a partir da formação de camadas da substância cinzenta do córtex cerebral. Vamos então à terceira pergunta? Algumas pesquisas apontam que o vírus da Zika é o causador da microcefalia. Existem outras causas para essa doença?
Correto, professora. Pesquisas brasileiras mostraram que o vírus da Zika, quando ataca o sistema nervoso durante as 3 primeiras semanas gestacionais, impede a neurogênese, fazendo com que o cérebro fique pequeno, sendo característica da microcefalia. Entretanto, é preciso saber que outros agentes podem causar microcefalia relacionado a outros tipos de malformações cerebrais. Como vimos, depois da 8ª semana, o córtex cerebral cresce e cobre o mesencéfalo. Na 28ª semana, ocorre a maior mudança estrutural. O córtex se expande e se torna enrugado e foliado. À medida que a massa cerebral aumenta, aparecem sulcos e giros. Essas voltinhas que lembram vales e montanhas. Essas estruturas desenvolvem-se do 4º ao 9º mês de gravidez, gerando as áreas funcionais do cérebro. Isso permite que o cérebro se torne altamente plástico e, ao mesmo tempo, um centro controlador preciso de informações. Vamos então à nossa última pergunta. Existem também estudos que apontam que ouvir música e conversar com o bebê, ainda dentro do ventre, ajudam no seu desenvolvimento. Isso é mito ou verdade? Correto, professora. Existem estudos que comprovam que ouvir música durante a gravidez faz com que áreas cerebrais sejam desenvolvidas. É bom lembrar que no 9º mês de gravidez, o cérebro já está completamente formado. Ele contém áreas de planejamento, áreas de audição, áreas da visão, áreas motoras e áreas sensoriais. Portanto, ele tem todos os requisitos para o funcionamento. Hoje falamos sobre o desenvolvimento do cérebro durante o período gestacional. Mas é importante lembrar que o desenvolvimento do cérebro perdura até os 20 anos de idade. Mas fica então a pergunta, se já nascemos com o cérebro pronto, por que não conseguimos falar nem andar após o nascimento? Essas e outras perguntas serão respondidas ao longo das próximas aulas. Deixo aqui o meu abraço a todos. Recapitulando, a placa neural dará origem ao tubo neural. O tubo neural dará origem às vesículas encefálicas primárias, o prosencéfalo, mesencéfalo, o romboencéfalo e a medula espinhal. O prosencéfalo dará origem ao córtex cerebral, que está relacionado a comportamentos complexos, pensamentos, memória, entre outros. O mesencéfalo funciona como um interruptor, distribui impulsos elétricos. O romboencéfalo realiza funções básicas como a respiração e batimentos cardíacos. A neurogênese é o período de formação de bilhões de neurônios que vão formar as camadas do córtex cerebral.